não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo Apoia-se ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! De horrores tem então um final feliz, mas você está muito angustiado porque lê tudo aquilo e você diz, bom, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai ser desses coitados, né? Então o episódio final é um alívio, mas a coisa arriscava virar um sentimentalismo meloso, e para evitar isso o Faulkner então põe essa narrativa final na boca de um personagem novo que vê tudo humoristicamente. Então é um negócio de uma habilidade narrativa assim alucinante, alucinante, né? Eu acho a coisa mais uma das coisas mais impressionantes do livro são os diálogos interiores que as pessoas têm, que o Faulkner não põe na boca deles. Ele continua sempre sendo o narrador, mas contando tudo desde o ponto de vista do que eles estão vendo, do que eles estão pensando, e uma coisa de uma complexidade que eu nunca vi na literatura de ficção anterior. São verdadeiras alucinações, mas alucinações causadas por situações reais, por ambiguidades reais da vida, como essa do pastor Hightower, né? Ele foi ou não foi culpado pela morte da mulher, ele deve ou não tentar ajudar o criminoso a escapar e assim por diante, né? Também, vamos dizer, as dúvidas todas da velha senhora Hines, que nunca viu o neto, e que na hora que nasce o filhinho da Lina, a velha está lá e ajuda a cuidar, só que ela toda hora chama o bebê de Joe, pensando que era o neto dela. Ela tinha pedido ao Hightower o seguinte, o senhor faça esse depoimento em favor dele, porque eu só quero vê-lo durante 24 horas, porque eu nunca vi na minha vida, nunca vi meu neto na minha vida, né? E ele se recusa. Então a velha se apega ao bebê da Lina, e você não sabe realmente se ela está imaginando que é o neto dela ou se ela está forçando a situação teatralmente como um consolo. Ela está louca ou não está? Não sabemos, né? Essas cenas de ambiguidade são assim o ponto alto da narrativa do Faulkner. Então eu estou contando essa história para vocês para vocês fazerem uma ideia de como é importante o conhecimento da literatura de ficção para você adquirir uma verdadeira compreensão da psique humana. Não na posição de psicólogos, mas na posição de seres humanos que convivem com outros. Eu pretendo dar um curso sobre a arte da leitura, que no primeiro curso que eu dei, como tornar um leitor inteligente, eu falei mais de certas condições prévias que você precisa para se tornar um leitor habilitado. Mas agora eu quero entrar mesmo na análise do próprio ato da leitura, ato concreto da leitura, de texto concreto, para desenvolver no aluno a seguinte consciência. Em toda e qualquer leitura, o que você está tentando fazer é compreender os pensamentos de um outro ser humano. Um ser humano vivo, tá certo? Que você não conhece, e na quase totalidade dos casos tem uma amplitude de consciência muito maior do que a sua, tá certo? De maneira que você não vai poder compreendê-lo como você compreende seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão. Não. Você vai ter que fazer um esforço para compreender o que você não compreendia. Então vai ter uma interconexão de consciência na qual uma das consciências vai ter que se ampliar e crescer para entender a outra. Como você compreender, por exemplo, sei lá, é como uma criança entender
o drama do seu pai, da sua mãe. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha muito isso. Houve umas situações familiares meio tristes e eu fazia um esforço miserável para compreender qual era o problema, por que eles estão sofrendo, que raio de coisa é essa. Né? Eu já disse para você que eu, quando criança, embora fosse muito doente, tivesse dores todo dia, eu não tinha outro tipo de sofrimento. Todo mundo me tratava bem, todo mundo me paparicava. O garoto vai morrer mesmo, para que nós vamos encher o saco dele? Né? Então, eu não tinha dramas humanos, eu só tinha um problema físico. Mas eu via os dramas humanos em volta e eu ficava muito impressionado com assim, como aquelas pessoas sofriam. Para mim era um negócio assim acachapante. Eu ficava o tempo todo dando tratos à bola para ver se entendia o que se passava na cabeça deles. Às vezes o drama era evidente, como por exemplo, eu já contei, tinha um amigo neguinho chamado Laerte, morava no fim da rua e tinha um morro. Um dia o morro desabou e matou a família inteira dele. Eu não sei se inteira, parece que sobrou só ele e um irmãozinho pequeno. A mãe dele era uma moça muito bonita. As duas únicas pessoas bonitas que tinha na rua eram minha mãe e ela. Então eu já fui formando o meu modelo de beleza desde criança de modo multirracial. Mais tarde teve o terceiro modelo de beleza, que foi, acho que eu mencionei também, que foi uma coleguinha japonesinha que eu tinha chamado a Rosa. Então eu fui formando esse modelo composto. Né? E assim, a desgraça que aconteceu ao meu amigo foi uma coisa tão grande que ultrapassava a minha imaginação. Eu tentava imaginar, e se fosse eu, né? O que eu estaria sentindo? Eu não conseguia chegar lá. Eu falei, não, isto ultrapassa, vai além da minha imaginação. E no entanto, à medida que você cresce, você vai ter que compreender esse tipo de sofrimento, vai ter que saber. Né? Eu pensava assim, o que eu vou poder dizer para ele? Qualquer coisa que eu diga para ele vai ser uma chacota, né? Eu não posso fazer nada, absolutamente nada por ele, né? E outros sofrimentos que eu via também, tudo isso me impressionou muito, né? E eu via tudo desde o ponto de vista de uma pessoa que não está pessoalmente participando do sofrimento. Era assim, compaixão em estado puro. Eu não tinha nada a ver com o negócio, mas a coisa entrava pelos meus olhos, né? E eu achava até que eu era um sujeito afortunado, porque eu só tinha doença, eu não tinha nenhum daqueles problemas horríveis, inclusive vendo o sofrimento do meu pai, minha mãe, muitas outras coisas. Eu tinha um amiguinho cujo irmão, que já era crescido, pegou meningite e ficou meio idiota. Todo dia eu via ele na janela se olhando para o vazio, né? Ano após ano, aquela coisa. Eu tentava imaginar se isso acontecesse com o meu irmão, como é que eu ficaria, mas também não chegava lá. Mais tarde, quando eu comecei a ler literatura de ficção, eu entendi assim, que em geral, o nosso mundo de experiência, ele é muito estreito, muito. A maior parte dos seres humanos nos são estranhos. E nós não conseguimos ter compaixão, porque compaixão quer dizer sentir junto, mas eu não posso sentir uma coisa que eu não consigo imaginar. Do drama real. Então, a leitura de ficção mudou isso completamente, porque de repente eu via aqueles autores fazendo um esforço imenso para penetrar dentro da vida interior de personagens que eram totalmente diferentes deles. Se você pensar, por exemplo, pega o Raskolnikov, eu digo, bom, o Dostoiévski, coitado, era uma moça, jamais matou ninguém, não seria capaz de matar uma mosca, e no entanto ele consegue descrever a alma do assassino de tal maneira que você se sente preso dentro do destino dele. Você não está vendo mais de fora, né? Aquilo o destino do sujeito é como se fosse uma armadilha no qual ele foi preso, enganado por modelos que ele pegou da sociedade, da cultura, e em parte por seus próprios pensamentos. Do mesmo modo, você acaba acompanhando, por exemplo, quando eu li o livro do Jacob Wasserman, O Processo Mauritius, e depois os outros dois, é uma trilogia, os outros dois, que o segundo chama Edsel Andergast, que é o nome do personagem do primeiro, e o terceiro chama-se A Terceira Vida, de Joseph Kerkovan, que é um personagem que é introduzido nas histórias anteriores.
E no primeiro volume, então, o personagem, o Edsel Andergast, ele é filho de um juiz, de um magistrado importantíssimo, um homem de muito poder, prestígio, e ele vê toda hora a casa dele sendo cercada por um velhinho de boné que parece um ex-marinheiro, uma coisa assim. Ele descobre que o velhinho é pai de um sujeito que está na cadeia, condenado pelo pai dele. E ele descobre que foi um erro judiciário, então ele começa a ele mesmo tentar descobrir a coisa, e ele no fim destrói a carreira do pai de algum modo, né? Então, nesse primeiro livro, o Edsel Andergast parece um símbolo da justiça. Ele é um justiceiro que quer fazer justiça a ferro e fogo, pouco importando as consequências. E no segundo e no terceiro a coisa se desenvolve de tal maneira a mostrar exatamente a face contrária, né? O Edsel Andergast é praticamente adotado por este cidadão Joseph Kerkoven, que é um gênio da medicina, um cientista, um homem importante, e casado com uma mulher muito bonita, e o Edsel Andergast simplesmente se torna amante da mulher do seu protetor e foge com ela. Então, de repente, todo aquele senso de justiça sumiu, né? Você vê toda a ambiguidade da noção humana, do sentimento humano de justiça, como ele é perigoso, como ele é enganoso. Isto aí, a leitura do Processo Mauritius e do Edsel Andergast, o terceiro volume eu só li muito depois, me alertou para sempre para este fenômeno, que hoje mesmo eu anotei num post do Facebook. Quer dizer, eu não conheço um único idiota que não esteja persuadido de que ele está do lado do bem. Nós todos, por definição, estamos do lado do bem e os outros estão do lado do mal. Quer dizer, e essa é uma coisa terrivelmente enganosa, né? E não há senso de justiça sem amor à verdade, não há amor à verdade sem um esforço de autoconhecimento e de compreensão da mente do próximo, né? Então as pessoas falam, por exemplo, todo mundo se acha muito cristão. Eu digo, mas peraí, não tem o segundo mandamento de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo? Isso significa que você vai ter que olhar o outro com os mesmos olhos com que você se vê a si mesmo. Se você olhando para si mesmo, você não enxerga nada, muito menos você vai enxergar no outro. Então, não há amor ao próximo sem um esforço de compreensão imaginativa. O que é compaixão? Você sentir junto. Mas acontece o seguinte: se o outro está arrancando dentro do seu vizinho, você não sente nada. Você só pode sentir por imaginação. Então, a imaginação é o instrumento que nós temos para chegar a compreender o outro. Mas a imaginação, como tudo que é humano, é um dom que você nasce com ela, mas que tem que ser desenvolvido. E como desenvolver? Bom, usando-a. Agora, usando-a como? Você vai inventar as histórias de todas as pessoas, você não tem capacidade para isso. Então, é para isso que existe a literatura de ficção, para complementar a sua imaginação e levá-la a compreender pessoas que estão em situações e têm personalidades completamente diferentes da sua e que você dificilmente vai ter a possibilidade de conhecer. Quando eu digo que a leitura dessas obras ou de qualquer outra coisa é um esforço de você captar a visão subjetiva que uma outra pessoa está tendo, e sabendo que esta pessoa tem um nível de consciência mais amplo que você, isso se aplica não só às obras como um todo, mas a cada palavra, né? Em geral, a pessoa lê de maneira mecânica, quer dizer, associando a palavra a um significado dicionarizado, ou significado que é habitual no seu meio, como se as palavras fossem rótulos que vêm junto com as coisas. Quer dizer, aqui tem um elefante, está lá a palavra elefante, aqui tem uma xícara, está lá a palavra xícara, etc. Mas acontece que não é jamais isso. Cada palavra que você diz, corresponde a um significado dicionarizado, mas aí você já tem vários significados possíveis dicionarizados, e quando você lê a palavra, ela não vem com o rótulo igual do sentido que ela está aparecendo, você vai ter que pegar isso pelo contexto. Além do significado dicionarizado, existe algum objeto a que ela corresponde. É o famoso triângulo de Peirce. Você tem o signo, o significado, e tem o referente, que é a coisa a qual o significado se refere. Porém, além de tudo isso, você ainda tem um quarto elemento, que é o modo específico, o ângulo específico pelo qual o usuário da palavra está empregando. Quer dizer, você tem uma intenção subjetiva que amarra tudo isso, né? Só quando você capta essa intenção subjetiva no sentido específico, particular, que está sendo usado no texto, aí que você pode dizer, eu entendi. Isso se refere a cada palavra.
Se isso não é exercitado ao longo do tempo, isso não se desenvolve naturalmente. Isso não é uma habilidade natural, isso é uma habilidade cultural, ela tem que ser adquirida. O que significa que durante algum tempo você vai ter que, todo este trajeto que vai, vamos dizer, do significado à intenção, do signo à intenção subjetiva, você vai ter que fazer conscientemente, o que significa que demora. Então você vai ter que fazer um trabalho com cada palavra. Você vai precisar fazer isso com todas as palavras do idioma? Não, porque depois de você fazer umas 100 vezes, o processo automatizou na sua cabeça. E você começa a captar a intenção, toda a linha de desenvolvimento que vai do signo, significado estabelecido, conotação, depois a denotação, até o objeto e até a intenção. Isso se automatiza, você começa a fazer isso muito rapidamente. É claro que uma boa maneira de você fazer isso é com uma língua estrangeira, onde mesmo o significado dicionarizado não está imediatamente acessível, você vai ter que procurar num dicionário. E eu me lembro quando o primeiro livro em língua estrangeira que eu li do começo ao fim foi O Nó das Víboras, Le Nœud des Vipères, do François Mauriac. Eu vou ter que achar a palavra portuguesa que corresponde exatamente a esta acepção e não apenas, vamos dizer, ao sentido geral da coisa. E mais ainda, o que corresponde à intenção específica com que o autor a colocou ali. Então, cada palavra dava um trabalho. Vamos dizer que tínhamos... Cada palavra que eu não conhecia me dava uns 5 minutos de trabalho. Eu levei meses para ler esse livro. Porém, o que eu ganhei ali não há dinheiro que pague, porque quando eu fui ler o segundo livro, que era o Vermelho e Negro, do Stendhal, muito disso já estava automatizado. Já fazia esse percurso todo rapidamente. E tal como você usa agora, foi num dia só? Não, também levou anos, na verdade. Né? E o aprendizado da língua como instrumento de cultura requer um segundo aprendizado. É como se você voltasse a ser um bebê e tivesse que aprender a falar de novo. Então, hoje mesmo, ontem eu tive essa experiência, eu escrevi, fiz um post no Facebook dizendo, olha, eu conheço, existem muitos povos que são honestos, que são batalhadores, que são esforçados, que são justos e que são devotos, mas não existe nenhum povo casto. Bom, imediatamente surge a confusão da castidade com o celibato. Isso é inevitável, mas isso é pura ignorância. Mas tem um rapaz que respondeu assim, como não existe? O povo de Deus é casto. Eu falei, mas o povo de Deus não é povo no sentido etnográfico, que eu estou usando a palavra povo. O povo de Deus é justamente composto de pessoas de vários povos e comunidades diferentes que se juntam, movidos por uma vocação. Eles não são uma tribo, uma nação, etc, etc. Bom, esta compreensão deveria ser imediata. Por que não é imediata? Porque a leitura se tornou automatizada, onde somente o significado, um ou dois significados estabilizados ocorrem à mente do cidadão. O número de pessoas que lê assim é muito impressionante. A gente vê hoje que praticamente todo mundo está lendo assim no Brasil. Né? Então não há, quando a gente fala da falta de alta cultura, claro que a maior parte das pessoas entende a alta cultura apenas como um adorno, quer dizer, resolvidos os problemas fundamentais da existência, você pode adquirir um pouco de alta cultura para você se tornar mais bonitinho, para você brilhar na sociedade, etc, etc. Mas a falta da alta cultura significa apenas a falta da compreensão humana. As pessoas não se compreendem umas às outras. Muito menos compreendem quem tem um nível de consciência um pouco mais alto que elas. Né? E isto, para mim, significa uma coisa terrível na minha vida. Um elemento totalmente deprimente e desestimulante. Eu até hoje não tive um único crítico que me fizesse uma objeção estimulante. Tudo quanto é livro que eu leio, que não é livro de ficção, todo livro de filosofia, de história, de sociologia, etc, etc, o autor faz anteceder de uma série de agradecimentos a pessoas que discutiram as ideias com ele e apresentaram eventualmente críticas e objeções que o estimularam a pensar e enriqueceram a perspectiva dele. Isto nunca me aconteceu nesta porca vida. Nunca. Todo mundo que se mete a falar alguma coisa contra o que eu disse, ele só me obriga a explicações elementares.
Quer dizer, em vez de dizer algo que seja novo e que possa me estimular de algum modo a aprofundar o assunto, ao contrário, são sempre erros elementares que me forçam a explicações de certo modo. Em vez de ir para frente na pesquisa, na investigação, eu tenho que ir para trás, na explicação do sentido de palavras. Então, é assim, é uma evolução para trás. É só isto que me acontece. Eu digo, olha, e isto é tão generalizado e tão infalível que eu posso facilmente e sem erro tomar isto como amostra do estado de coisas na cultura brasileira. Se fosse um ou dois, tudo bem, mas todos são assim, todos sem exceção. Então, para não dizer que são todos, uma única vez, perdão, duas vezes aconteceu, mas foram alunos meus, e portanto já não são pessoas típicas do meio brasileiro. Um rapaz cujo nome eu esqueci agora, foi uma injustiça, mas esqueci. Teve esse cidadão, cujo nome me escapa, e teve o Fábio Salgado de Carvalho. Esses dois levantaram algumas objeções contra a teoria do discurso. E eram objeções inteligentes, que me obrigaram a aprofundar. Mas só aconteceu essas duas vezes, e por iniciativa de alunos meus, portanto não são pessoas significativas do meio social brasileiro.